Vamos lá, vamos esperar um segundinho. Aí, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Sejam muito bem-vindos, 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 meu povo. Muito boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa live de número 6. Nossa live de número 6, que hoje vai falar os tipos de tinta que são pintados nos carros, tanto hoje quanto ao longo da história. Para quem não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e aqui nesse canal eu deixo diversas dicas e também mostro várias formas, não só aqui, também no meu Instagram, de como você consegue pintar carros em qualquer lugar. Sem precisar de toda aquela parafernália de oficina, sem precisar de toda aquela estrutura, aquela mega coisa, muitas ferramentas, muito investimento, pavilhão, aquela coisa toda, a gente consegue fazer todo esse serviço na casa dos clientes. E o melhor, a empresa que eu tenho, a Descomplicar, eu já trabalho há 9 anos dessa forma e eu começo sempre o serviço às 8 da manhã e eu entrego o serviço para o cliente final da tarde, quando não antes disso. Então, isso tudo fazendo um carro por dia, sempre com agendamento, me deixa no final do mês um salário de mais de 10 mil todos os meses trabalhando com o que eu chamo de serviço de repintura delivery, que nada mais é de que levar toda a estrutura até a casa do cliente e fazer todo o serviço na casa deles, do começo ao fim. Obviamente que isso é um serviço de pequena monta, não é um serviço grande, não é aquela coisa gigantesca de oficina, mas é um serviço que eu consigo começar de manhã e entregar ele no final do dia, certo? Então, avisos antes da gente começar nosso conteúdo propriamente dito, né? Eu gosto de deixar alguns avisos assim para deixar para deixar que o rumo do negócio flua de uma forma tranquila, que a gente não tenha problemas mais adiante. Primeiro recado: se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir o nosso canal aqui. E eu sempre gosto de explicar o porquê que a gente pede isso. Porque assim, cada vez que você segue ou curte algum vídeo da gente, o próprio YouTube entende que esse vídeo ele é realmente relevante e aí ele vai entregando para cada vez mais pessoas. E esse acaba sendo o pagamento que a gente do lado de cá que está criando informações, que está alimentando vocês de informações, é isso que a gente recebe. Então, se você puder, obviamente, é sempre importante que você nos ajude deixando a sua curtida, seguindo o nosso canal. E se quiser participar, é só deixar aquele comentário tranquilo que a gente vai conversando a respeito sempre de repintura automotiva, certo? Mas eu peço também que você, quando for fazer o seu comentário, mesmo que você divirja de alguma coisa que eu estou falando aqui, não tem problema nenhum que você divirja do que eu estou falando aqui, porque nada que eu estou falando aqui é verdade absoluta, nada que eu estou falando aqui é escrito em pedra. O que que isso significa? Significa que tudo que eu falar aqui é simplesmente as coisas que eu faço no meu dia a dia. Não significa que seja algo que só eu sei fazer, ou que o jeito que você faz que é diferente está errado. Não quer dizer nada, absolutamente nada disso. Só quer dizer que é a forma que eu consigo fazer, eu consigo realizar serviços dessa forma rápida, como eu já expliquei para vocês, começando 8 da manhã, entregando para o cliente no final do dia. Então, se você quiser deixar aquele comentário, fique à vontade, como eu falei, mas desde que seja de forma educada. Se você diverge, coisa feia. Se você diverge, não tem problema nenhum. Deixe seu comentário, a gente conversa sobre o assunto. Daqui a pouquinho eu exponho meu ponto de vista, você expõe o seu, daqui a pouquinho até te chamo para a gente conversar e trocar uma ideia, daqui a pouquinho até mesmo numa live, de uma forma educada, sem problema nenhum. Mas sempre avisando que aqueles que vierem impondo a sua vontade, falando tu é isso, tu é aquilo, isso e aquilo, simplesmente serão bloqueados e banidos do nosso convívio. Lamento, mas a vida é assim. Não significa que eu só quero ouvir elogios, aquela coisa toda. Não, não tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente eu gosto que as pessoas me tratem como eu trato as pessoas, de uma forma educada, mesmo que às vezes possam vir a não concordar com o que eu estou falando. Certo? Então, assim, vamos dar início à nossa live de número hoje, nossa live de número 6, que hoje vai falar sobre os tipos de tintas que tem os carros hoje e que vêm ao longo da história
na repintura automotiva. Essa live de hoje, ela não é uma live focada para a galera que trabalha, que quer trabalhar, assim como eu trabalho no sistema delivery, mas sim para todo mundo que trabalha com tinta ou que gosta de trabalhar gosta desse assunto, ou que simplesmente gostaria de trabalhar com tinta, ou que simplesmente também quer conhecer um pouco mais sobre o dia a dia de oficina, de como é feito, como não é, tem um pouco de curiosidade para saber como é feito o processo. Então, também, esse assunto também é para você. Então, vamos começar nosso conteúdo na nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu preparei hoje 7 tópicos e aí a gente vai esmiuçando cada um deles para começar a deixar um pouco mais palpável aqui o nosso conteúdo, certo? Então vamos começar pelo princípio, né? Começamos pelo início. E quando eu falo início, não é nada redundante, eu quero falar do início da repintura, do início da produção de carros. Isso se deu quando? Se deu lá em 1800 e pico, 1900, 1905 por ali, mas mais por final dos anos 1800, que foi quando começou a produção de carros no mundo. Começou com Henry Ford e ele começou a produzir o seu modelo T, que é o Ford T, que era um carro totalmente artesanal, ele era feito literalmente todo à mão e a pintura dele também era feita dessa forma. A pintura dele era feita, não existia tinta automotiva naquela época, porque como não existia automotiva, não existia a tinta automotiva. Então, isso tudo foi sendo criado ao longo do tempo. Então, o primeiro carro, que foi o Ford T, ele era pintado com uma tinta à base de óleo de linhaça. Ela era uma tinta que só tinha na cor preta, ela era pintada totalmente à mão, e isso foi dessa forma, assim, dessa forma de manual, literalmente, de produzir e pintar carros, foi até os anos 20, que aí começou a mudar um pouquinho. O pessoal começou a sentir um pouco de gargalo na produção, porque a produção foi ficando um pouco mais automatizada, aquela coisa toda, ficando um pouco mais com linha de produção, mas ficava sempre o gargalo quando chegava na parte da pintura, porque era, como eu falei para vocês, era tudo pintado literalmente à mão. E aí, em volta de 1920, por aí, foi criada a primeira tinta automotiva. Por que foi feito isso? Porque como eles foram precisando, tendo a necessidade de novas formas de ganhar tempo, os engenheiros da época começaram a pensar de como eles podiam pintar carros de uma forma mais rápida e que não fosse à mão. Eles precisavam de alguma ferramenta que desse essa produtividade para eles. E aí foi desenvolvida a tinta Duco, também conhecida como tinta lacanito-celulose, que nada mais é do que uma tinta que ainda existe no mercado e também hoje ela é conhecida como preto fosco Duco. A gente foi numa loja de tinta qualquer, a gente vai encontrar uma latinha de preto fosco Duco que ela existe até hoje. Não é exatamente a mesma tinta, mas é a mesma resina que foi criada naquela época e hoje ela foi melhorada. Mas essa tinta lacanito ou a tinta Duco, ela permitia ser que ela fosse aplicada de spray, ou seja, ela permitia que pudesse ser borrifado na peça e aí ficava muito mais rápido o processo. Mas essa primeira tinta ela tinha uma camada muito fina, porque ela ainda estava em processo de desenvolvimento. Depois disso, alguns anos depois, lá pelos anos 30 e poucos, 35, 38 por ali, começaram os carros a se destacar um pouquinho mais. Não era só aquela coisa preta, porque até então todos eram pretos. E aí o pessoal começou a querer uma coisa diferente. Não queria simplesmente aquele preto, aquele pretinho básico, né? Eles queriam alguma coisa a mais. E aí eles começaram a buscar algumas alternativas de fazer outros tipos de cores. E aí eles desenvolveram as tintas alquídicas, que nada mais eram do que uma espécie de tinta sintética que podia ser agregado
pigmentos, que aí a gente começou a ser pintado os carros com um pouco de cor. E o primeiro carro que foi pintado com uma cor diferente foi o Jaguar SS10. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma foto desse monstro aqui. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês ele aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, só um segundinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um segundinho, só um segundinho. Eu vou tentar abrir aqui. Pá, pá, pá. SS100 Jaguar. Era esse moço aqui, ó, que está aqui no cantinho da tela de vocês. Esse moço aqui, ó, foi o primeiro carro a ser pintado com cores. Então, depois que a galera descobriu que podia pintar carros com cores, o carro começou a ter um pouquinho de diferenciação um do outro, que até então o carro era simplesmente um meio de locomoção. E aí começou a mudar um pouco a forma que as pessoas viam, inclusive, os carros. E isso foi até o final da Segunda Guerra, em 1945. Que aí, depois desse período, os carros já começando a ter um pouquinho mais de cor, depois da Segunda Guerra, o carro começou a virar um símbolo de status. O que isso quer dizer? As pessoas começaram a querer se diferenciar. O carro virou uma espécie de troféu. As pessoas bem-sucedidas tinham carros. E aí eles precisavam se destacar um pouco mais. E aí, quanto mais chamativo, melhor. E aí as indústrias que estavam começando a pintar um carro que outro, eles começaram a variar um pouco mais ainda a quantidade de carros que eram pintados nessa época. Então, a gente começou lá nos primórdios de quando os carros começaram a ser pintados e a gente vai pular um pouquinho mais na história. A gente vai chegar no nosso segundo tópico, que é a evolução do processo de repintura. Desculpa, eu estou com um pouquinho de problema na garganta. A evolução das tintas automotivas começou um pouco mais depois dos anos 40, depois de 45 da Segunda Guerra, os carros começaram a ser um pouco mais pintados, com cores. Isso foi assim até os anos 60, porque assim, até então, as grandes montadoras elas não estavam focadas na linha de produção como é hoje. Era muito... Lembra que eu falei para vocês do Ford T, lá do Ford, os primeiros carros? Ele era feito manual. Até a Segunda Guerra, essas empresas que já existiam, Volkswagen, Chrysler, elas faziam, até a própria Ford, elas faziam carros, mas como teve a função da guerra, todas elas migraram um pouquinho para toda a sua infraestrutura para a função de produção de navio de guerra, de ferramentas e armas para ajudar o governo americano a criar toda a sua máquina de guerra. E aí depois dos anos 1945, quando acabou a guerra, eles voltaram às suas funcionalidades, às suas atribuições normais, que era produzir carro. E a partir daí, eles começaram a evoluir cada vez mais e se precisar de um pouco mais de tecnologia. E aí, no final, por os anos 60, foi criado a linha acrílica, a tinta acrílica, que nada mais é do que os esmaltes sintéticos, que essas tintas esmaltes sintéticos, elas permitiam que os carros começassem a sair um pouco mais diferentes. E quando eu falo diferente, eu quero dizer que começou aí a aparecer um pouco mais de cores metálicas, perolizadas ainda não, perolizadas foi um processo um pouco mais adiante, mas as tintas metálicas começaram a ser melhor trabalhada nessa época. Mas com as tintas acrílicas, os carros ficou um pouco mais profissional o processo de produção e principalmente de pintura de carro. Por quê? Porque a tinta acrílica ela era muito mais resistente à rachadura, a tinta Duca e a tinta alquídica, com o tempo, elas se rachavam. Porque, como eu falei para vocês, elas eram tintas mais finas, e aí tinha que dar muita camada de produto. E aí, com isso,
começava, depois de um certo tempo, exposição ao sol, aquela coisa toda, elas começavam a se rachar. E também, quando elas não rachavam, elas acabavam se descamando. Ela ficava desplacando do carro e o carro ficava com um aspecto feio. E aí, com a tinta acrílica, começou a aumentar a longevidade, a vida útil do carro com aquele aspecto bonito de pintura, brilho e toda aquela coisa que as pessoas adoram até hoje nos carros. E pelos anos 60, 70, eu falei para vocês que começou os carros a ter uma pintura metálica, mas só a partir dos anos 80, ali 70 e picos, 80, que popularizou realmente as cores metálicas. Porque assim, isso é uma coisa que é inerente do ser humano. É difícil as pessoas aceitar a mudança. Os carros começaram sendo pretos. E aí começou a mudar para uns carros um pouco mais coloridos. Só que esses coloridos até então eram todos branco, preto, vermelho, somente cor lisa, cor sólida, cor sem metálico, sem alumínio e sem pérola. Eram cores lisas, que a gente chama no meio da colorimetria. Só que a partir dos anos 80 começou a aparecer um carro, apareceu outro, e o pessoal começou a aceitar e começou a gostar da ideia de carros metálicos, com carros com pinturas metálicas. Então, a partir dos anos 80, final de 70, 80, começou a popularizar um pouco mais a função dos carros com pinturas metálicas, certo? Então, assim, vocês viram que começou lá somente com pintura artesanal, literalmente, pintura manual. Depois começou com as pinturas um pouco mais coloridas, um pouco mais... melhorando um pouquinho, não podemos chamar de profissional, mas foi melhorando o processo. Depois disso começou com a modernização, com as tintas sintéticas, começou a ficar um pouco mais profissional o negócio. E aí, a partir dos anos 80, começou a modernização. O que é a modernização? A modernização começou com as tintas PU. O que vem a ser a tinta PU? É uma tinta que ela vem com a resina poliuretano, que é basicamente uma tinta mais emborrachada. Só que tinta PU, ela só tem função para cores lisas. A gente não consegue reproduzir uma cor metálica em PU. Não me pergunte o porquê. Na verdade, me pergunte, eu sei, mas elas não conseguem destacar o alumínio. O alumínio não, ele tem que ficar numa certa posição correta, que dentro da resina poliuretano, como ela é muito grossa, ele cai de qualquer forma, então ele não fica com um aspecto uniforme. Por isso que a gente não consegue reproduzir uma tinta metálica ou perolizada em PU. Então eu achei que não ia precisar dar essa explicação, mas fica mais fácil. Então assim, as tintas PU, elas começaram no final dos anos 80 e elas tinham um grande benefício em relação às tintas sintéticas, as tintas acrílicas, que era uma resistência melhor, tanto ao tempo quanto à alta temperatura, aquela coisa toda. Elas tinham um brilho muito mais intenso e muito mais fácil de aplicação, tanto nas fábricas quanto nas oficinas. Porque assim, como é que funcionava quando o pessoal pintava com tinta acrílica? Dependendo da situação, a gente tinha que fazer, a gente não, né, porque eu não era nascido nessa época, o pessoal tinha que fazer muita força para conseguir dar um certo brilho no carro, nas cores, com as tintas com a resina acrílica. Com o PU, ficou muito mais fácil. Aqui vale um outro detalhe. Para quem também não é de oficina e não conhece tintas, o que vem a ser a tinta PU? Vou falar assim de uma forma bem grosseira mesmo, que é para daqui a pouquinho, quem não é do meio vai ficar um pouco mais familiarizado. A tinta PU ela é como se fosse a junção de uma tinta poliéster com verniz. Ou seja, ela é um verniz com uma cor. Por isso que ela não dá para fazer, como eu já expliquei para vocês, não dá para fazer cores metálicas dentro de cores PU. Certo? Então, a grosso modo é isso. Ela é um verniz com pigmentos. Grosso modo, para quem não conhece, é basicamente isso. Então, ela tem mais resistência que as tintas acrílicas, ela tem mais brilho do que as tintas acrílicas, e o processo para pintar uma tinta PU é muito mais rápido. Por quê? Como eu falei para vocês, como ela é uma tinta um pouco mais grossa, dependendo da preparação que é feita,
ela chega a esconder até um certo defeito. Quando eu falo defeito, são riscos, uma coisinha que outra que, de desnivelamento que pode ter ficado, como ela tem uma certa camada, daqui a pouquinho ela consegue até corrigir esses detalhes. Então, isso foi até os anos 80. Então, você consegue enxergar? Nós começamos lá no começo com os primeiros carros e já estamos nos anos 80. E aí, a gente vai chegar nos carros mais atuais, mais na atualidade, que é o quê? A atualidade são, pelos anos 90, começou a aparecer uma forma diferente de repintura, que é a tinta poliéster. Por isso que eu falei da atualidade, porque essa migração começou ali, dependendo do país, dependendo da região, começou ali 93, 4 e foi indo durante os anos 90, até que chegou o final dos anos 90, praticamente boa parte, principalmente das oficinas, já usavam a tinta poliéster. E aí, vocês devem estar se perguntando qual é o grande benefício da tinta poliéster. A tinta poliéster ela veio para substituir a tinta acrílica. Lembra que eu falei que a tinta acrílica ela era boa, mas ela tinha alguns problemas? Então, a tinta poliéster ela veio para resolver esses problemas e dar mais produtividade, tanto para as fábricas quanto para as oficinas. Principalmente para as oficinas que o pessoal não tem tanto tempo para ficar com o carro, principalmente porque os clientes não podem ficar sem seus carros. Então, é uma tinta que ela veio para substituir a tinta acrílica, ela seca muito mais rápido. Por isso que eu falei para vocês que o processo de repintura com uma tinta poliéster é muito mais rápido. Porque com a tinta acrílica a gente tinha que esperar entre uma demão e outra, tinha que esperar um bom tempo para secar. Isso atrasava o processo. Com a tinta poliéster, ela seca em 5 minutos. Por quê? Porque a evaporação dela o processo de secagem dela é por evaporação. Significa que ela, em 5 minutos, aquele thinner que estava na tinta quando foi aplicado, ele evapora em 5 minutinhos, 10 minutinhos, daqui a pouquinho, dependendo da temperatura que está na região, e ela seca muito rápido e a gente consegue produzir cada vez mais usando essa tinta. Ela é mais resistente e ela tem um grande benefício que a tinta acrílica não tinha. Ela tem uma flexibilidade muito boa. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas para que serve ter flexibilidade no carro? E eu vou falar para vocês depois de tomar um gole d'água. A flexibilidade na tinta, ela serve principalmente quando a gente vai pintar uma peça fora do carro, principalmente para-choques, que aí vocês vão entender o porquê que essa transição foi feita. Lembra que eu falei que a tinta poliéster ela começou a se popularizar ali pelos anos 93, 4 em diante? Para quem é um pouquinho mais antigo ou para quem tem um pouquinho mais de memória, vai lembrar. Quando é que começou a pintura, os carros com para-choques pintados? Começou quando? Não foi mais ou menos nessa época? Não foi mais ou menos ali quando começou a aparecer os primeiros Corsinhas, os primeiros Kas, que eram aqueles carros que primeiro eles saíram com os para-choques pretos, e depois de alguns anos esses para-choques pretos começaram a ser pintados. Só que essas peças elas são pintadas fora do carro, boa parte delas. E aí que entra o principal benefício de ter a flexibilidade na tinta. Se a tinta não é muito flexível, quando a gente aplica num para-choque fora do carro, quando a gente vai transportar para fazer a colocação dessa peça no carro, muitas vezes, se fosse uma tinta acrílica que ela não tivesse uma flexibilidade, quando a gente mexesse, como é uma peça que ela não tem estabilidade, muitas vezes a gente mexia na peça e ela se quebrava toda a pintura por baixo do verniz. Então ficava aquele aspecto como se fosse um vidro quebrado por baixo do verniz. E aí não adiantava lixar, não adiantava polir, não adiantava fazer nada, porque a tinta por baixo tinha quebrado. E aí, com a tinta poliéster, esse problema começou a não aparecer, porque ela tem essa flexibilidade. Então, por isso, a importância da flexibilidade na tinta poliéster. Ela te dá esse benefício da gente conseguir trabalhar de uma forma muito mais fácil e rápida
para substituir os nossos problemas, principalmente com peças que estão sendo pintadas fora do veículo. Depois disso, a gente chega nos tempos de agora, pensando mais adiante para o futuro. O que isso significa? A partir dos anos 2000, as oficinas começaram a pensar um pouco mais na função de poluentes, começou a se falar um pouco mais de questão de meio ambiente, questão ambiental, questão de poluição, que a gente ouve muito hoje, mas lá pelos anos 2000 começou a se falar um pouco mais sobre isso, principalmente no meio da repintura, porque é muito produto químico simultâneo, dependendo da oficina, dependendo da estrutura da oficina. Esse processo ele não é tão cuidadoso assim. Então, quando aplica tinta, daqui a pouco não tem um filtro de cabine, daqui a pouquinho o manuseio desse material que sobra não é descartado da forma correta, e isso pode acabar vindo a poluir chão, poluir solo, poluir água. Então, isso pode dar um problema absurdo. Então, a partir dos anos 2000, que começou essa migração das oficinas e principalmente das fábricas, pensando como elas poderiam melhorar um pouco mais a função do meio ambiente, que as oficinas, principalmente as fábricas, começaram a migrar um pouco mais para aplicação de tintas à base d'água. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tinta à base d'água é a mesma água da torneira? Não. A gente consegue até fazer a manutenção dessa tinta depois que a gente aplica no carro, a gente consegue fazer a manutenção dessa pistola para limpar aquela coisa toda na torneira. É tranquilo. Dá para fazer, dá para descartar o excesso ali, a sujeira que ficou, a gente consegue descartar ela tranquilamente no mesma torneira que a gente lavaria numa pia qualquer, daria para fazer com essa tinta à base d'água, porque ela não agride o meio ambiente como o thinner. O thinner, se cair num lençol freático, matou o lençol freático. Então, é um benefício muito grande. Mas a tinta à base d'água, ela tem alguns requisitos que acabam fazendo com que ela não seja tão aceita, principalmente dentro de oficinas ainda. O que tem? Qual é a grande diferença de um processo de tinta à base d'água para um processo de pintura comum que é usado hoje em dia com tinta poliéster e com tinta PU dentro de oficinas? Ela requer um pouco mais de cuidado na preparação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aquela pintura que, se a gente fosse aplicar um PU, a finalização pode ser com uma lixa mais grossa. Se a gente fosse aplicar um poliéster, o refino não precisa ser tão qualificado assim que daqui a pouquinho a tinta cobre. Na tinta à base d'água, isso não existe. A tinta à base d'água, ela simplesmente serve para dar cor. E somente isso. Por que eu falo isso? Eu passei por um processo de implantação e acompanhamento em duas concessionárias, uma da Ford e uma da GM, aqui na minha região, aqui em Porto Alegre. Eu fiz a implantação num processo de base d'água nessas concessionárias, que eles eram nossos clientes na época que eu trabalhava como técnico. Então, eu fiquei acompanhando toda a implantação e todo o acompanhamento de dia a dia dessas oficinas por mais de 2 anos que eles continuaram usando esse tipo de tinta à base d'água. E o processo, no primeiro momento, ele é um pouco mais difícil, porque a gente tem que ter um refino melhor, muito melhor na preparação, porque senão todos os riscos aparecem embaixo depois que a pintura está feita. E aí não tem muito o que fazer, a não ser repintar o carro. Outro não é benefício, outro problema que a gente pode dizer que tem a tinta à base d'água ainda, é que ela demora um pouco mais para secar do que principalmente a tinta poliéster. Lembra que eu falei para vocês que a tinta poliéster ela tem um intervalo de demão de 5 a 10 minutos, que ela seca com evaporação? A tinta à base d'água ela é um pouquinho diferente porque ela seca de uma forma diferente. A tinta à base d'água, o processo de secagem dela é por vento. Tem que cruzar um vento por essa tinta, que aí ela faz evaporar tanto a água quanto os componentes que ela tem na composição dela. Então, assim, o ideal para fazer uma pintura de tinta à base d'água é ter uma cabine que esquente, com toda a sua limpeza, toda a sua estrutura, e que a gente consiga soprar um vento
mais aquecido nela, pode ser até com a pistola, porque se a gente está num local, numa cabine de pintura aquecida, a gente sopra um ventinho na peça e esse vento vai quente, ele vai ajudar no processo de secagem da tinta e aí a gente vai conseguir fazer isso com uma certa produtividade muito boa. E o grande benefício da tinta à base d'água é que ela tem um acabamento espetacular. Sem contar, que isso faltou, eu não botei aqui, mas melhor do que o acabamento excelente, ela tem uma cobertura excelente. Eu já vi, e isso é uma coisa que eu posso falar para vocês que não é aquele negócio assim, dizem, falaram. Não, eu vi pessoalmente de várias e várias tintas, principalmente cores sólidas, branco, preto, vermelho, que muita gente fala que é ruim de cobertura com uma demão com tinta à base d'água. Uma demão. Bem com a aplicação, bem fechadinha, bem bonitinha. Uma demão cobriu tanto em peça preta, com peça nova no caso, né? Quanto em peça com primer, sem precisar aplicar fundo por baixo, sem precisar de absolutamente nada. Simplesmente uma demão com tinta à base d'água, ela cobria a mancha, tanto de primer, ou se fosse a peça nova, a peça preta por baixo. Então, esse é o grande benefício da tinta à base d'água. Além dela ter um excelente acabamento, ela cobre muito bem. Se a gente for comparar, como eu sempre falo para vocês, na comparação 100 ml com 100 ml, ela é bem mais cara do que a tinta poliéster ou que a tinta PU. Mas a diferença é que a gente vai usar muito menos produto para chegar no mesmo resultado. Ou seja, lá na última linha, daqui a pouquinho, não é tão caro. Mas, como a grande maioria das oficinas, e a gente já falou sobre isso aqui também, a grande maioria das oficinas não pensa dessa forma. Eles só pensam 100 ml, 100 ml. Esse aqui é mais caro do que esse aqui, então eu vou ficar com esse aqui que é mais barato. Então, se fizer conta bem justinha, bem certinha, a gente consegue mostrar para os clientes que tinta à base d'água é um benefício muito grande. O grande problema é que a grande maioria das oficinas não tem a estrutura ideal para conseguir trabalhar com esse material, que aí precisa de uma estrutura um pouquinho melhor, como eu falei para vocês, tanto de cabine como de uma cabine que esquenta, um local apropriado, que aí fica muito mais fácil de conseguir fazer uma aplicação bonita e que fique totalmente da forma como você precisa. Então, depois disso, eu deixo uma pergunta. Qual é o processo usado hoje nas fábricas? Você sabe qual é? Você já deve ter visto algum videozinho no YouTube, aquela coisa toda e tal, né? O carro vem pendurado numa esteira e tal. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o processo. Opa, saiu aqui, aqui voltou. O processo que é feito dentro das fábricas. Que ele tem somente 4 etapas. Quando eu digo somente, é que são etapas muito bem definidas e é rápido. Então, começamos com o E-coat. O que é um E-coat? O E-coat é uma resina epóxi que o carro ele é mergulhado numa solução. Ele é como se fosse bem a grosso modo, tá? O carro vem pendurado, ele é mergulhado numa piscina com esse E-coat, que ele é uma resina bem líquida, como se fosse água assim. E essa resina, ela protege contra a corrosão e ela ajuda na aderência da próxima etapa, porque aí ela vem os componentes elétricos que ajudam a aderir, aquela coisa toda mais química do negócio, mas a principal função dela é ajudar a proteger a chapa, porque no primeiro processo o carro vem na chapa nua, e aí a gente começa protegendo a chapa para que não tenha problema de corrosão. Então, a primeira etapa é o carro é mergulhado nessa substância chamada E-coat. Depois disso, ele fica escorrendo um pouquinho para sair todo esse excesso de produto, vai para uma estufa, passa por uma estufa para secar esse produto de uma forma muito rápida, e aí vai para a segunda etapa, que é a aplicação de primer.
Aí vai vir alguém e vai dizer, mas é o mesmo primer que a gente aplica em oficina. Não. O primer aplicado dentro das fábricas é uma espécie de, como se ele fosse um primer mais fininho, que como o carro não precisa corrigir nada, ele só tem ele tem algumas funções diferentes de oficina. Em oficina o primer serve para tirar micro-ranhuras e para selar tudo que está por baixo, ou massa, ou alguma avaria que tem por baixo que a gente quer corrigir, a gente aplica o primer para selar tudo que está por baixo e aí depois a gente lixa e deixa ele todo lisinho. Mas o primer na fábrica, ele serve como proteção UVA contra os raios solares, aquela coisa toda. Ele dá uma resistência de impacto à pintura. Ele serve como uma espécie de escudo para que qualquer pedrinha que bata não marca a lata. Ele deixa um pouco mais duro a peça, dá uma resistência melhor. E ele também, como eu falei para vocês que o carro vem na chapa nua, essa chapa nua daqui a pouquinho tem uma micro ranhura, uma coisinha assim que simplesmente se a gente aplicasse tinta simplesmente por cima poderia marcar e aparecer. Então esse primer ele ajuda também a selar, deixar o carro totalmente liso, 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 liso. Para próxima etapa. Depois, mesma coisa, ele passa por outra estação de forno para secagem e aí vem a próxima etapa que é a aplicação de tinta. Tinta que, nesse caso, ela é aplicada por robôs, é tudo automatizado dentro das fábricas e dentro das fábricas, hoje em dia, ela é aplicada ou tinta poliéster ou tinta à base d'água. Cada vez mais as fabricantes vêm aplicando tinta à base d'água, como eu já falei para vocês, pela questão de meio ambiente, de responsabilidade ambiental. Então, por isso que elas começaram a usar mais tinta à base d'água. Principalmente lá na região da Europa, aquela coisa toda, é permitido somente tinta à base d'água, inclusive em oficinas. Se você conhece alguém que trabalha na Europa ou que já trabalhou na Europa nos últimos anos, essa pessoa vai te falar que é proibido aplicar tinta com a base de solvente nas oficinas. Basicamente, se chega alguém, o pessoal lá recebe uma multa. Por quê? Porque tem que ser usado tinta à base d'água pela questão ambiental. E dentro das fábricas não é diferente. Aqui no Brasil, alguns fabricantes ainda usam tinta poliéster, mas também alguns já estão usando tinta à base d'água e estão já migrando para tinta à base d'água pela questão ambiental também. E a tinta ela tem uma função, é aplicar cor e destacar o carro. E junto com a tinta, com os pigmentos que dão as cores, vem outros aditivos, que aí vem alumínio, que são as tintas metálicas, ou pérolas, são umas partículas de pérola que dá aquele efeito perolizado nos carros. Logo em seguida que é aplicada a tinta, aí aqui não precisa passar por estufa, não precisa nada, porque essa tinta seca muito rápido. Depois dessa aplicação de tinta, vem o tradicional verniz. Só um parêntese, muito importante. Esses tempos, principalmente, esses tempos no Instagram, teve um rapaz que veio e insistiu comigo que tinha uma das fábricas no Brasil que ainda aplicava tinta PU na fábrica. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu ativei meus contatos e eu conversei com um técnico de uma fábrica que está dentro de uma fábrica de tinta que está dentro de uma fábrica de carros. E ele me garantiu que dentro das fábricas no Brasil não tem nenhuma atualmente que usa tinta PU. E aí, mais adiante eu vou falar para vocês o porquê. Daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês o porquê. Mas, hoje em dia, na Europa, 100% base d'água. No Brasil, alguma coisa com tinta poliéster e outras já com tinta base d'água. Tinta PU, mas nenhuma montadora usa atualmente. Voltamos para o verniz. O verniz ele tem algumas funções. Principal delas, brilho, né? Que a galera toda acredita que seja a principal função dele, mas na verdade a principal função do verniz no carro é proteger o carro contra raios UVA e UVB, os raios solares. Ele é um escudo, como se fosse um escudo para proteger a tinta, proteger a cor, proteger a pintura.
e, obviamente, dá aquele brilho para deixar o carro mais bonito. Mas a grande função dele é proteger, inclusive contra chuvas ácidas, que podem vir a danificar a pintura se a gente não cuida e se, principalmente, não está com uma película de verniz satisfatória. Por isso que eu sempre reitero, o pessoal que trabalha em oficina, sempre busquem usar um verniz de qualidade, porque não adianta usar um verniz comum, que seja baratinho, que vai ficar bonito durante 6 meses, depois de um tempo, seu cliente vai perder brilho no carro dele, vai ficar com alguma mancha, vai ficar feio e você vai perder o cliente, porque ele vai sempre lhe marcar na paleta. Naquele porco lá que fez essa M aqui no meu carro, nunca mais eu levo o carro lá. Então, busque sempre um verniz de qualidade. Uma dica. Depois disso, a gente vai para a nosso último tópico da nossa live de hoje, que é o quê? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Que é a resposta da nossa pergunta, que é quais são as tintas usadas nos carros atualmente. Então, eu dei todo esse apanhado para vocês, para a gente chegar para responder a nossa pergunta atual. Você consegue pensar, você sabe quais são as tintas que são usadas atualmente nos carros? Tem certeza? Então vamos lá. A pintura, atualmente, ela é dividida em duas partes, a parte interna e a parte externa. Você já deve ter notado, se você não é de oficina, simplesmente é uma pessoa que gosta de carro, já deve ter notado que a parte interna às vezes é igual ao carro e às vezes é uma cor diferente, uma cor interna, uma cor. Se o carro é preto, daqui a pouquinho a parte interna é um cinza. Se o carro é prata, daqui a pouquinho a parte interna é um cinzinha mais clarinho. Se o carro é vermelho, daqui a pouco a parte interna é um vermelho um pouco mais diferente do restante do carro. Então, isso é uma tinta diferente. E essa tinta diferente, ela tem uma diferença da tinta de fora. Isso que eu vou falar aqui agora é uma coisa que boa parte das oficinas não faz. Por alguns motivos, e alguns desses motivos é que é muito mais fácil a gente estar aplicando uma tinta no lado interno, já aplica para o lado externo, já está aplicando para o interno e segue a vida. Mas algumas oficinas simplesmente não sabem dessa informação que eu vou dar para vocês agora. Que a parte interna dos carros, ela é pintada com uma tinta epóxi. O que é a tinta epóxi, para quem não sabe? Ela é uma tinta que ela é mais dura, ela tem uma dureza maior do que a tinta poliéster e também que a tinta PU. Significa que se eu pegar um prego e passar, ele não vai riscar? Não, não significa isso. Significa que ela tem uma dureza maior e essa dureza significa que ela tem mais resistência a impacto. Então, assim, principalmente questão de interior de porta-mala. Ali tem contato direto, porque a gente coloca uma bolsa, coloca uma mala, coloca compras, coloca alguma coisa ali dentro que daqui a pouquinho encostou, roçou e tal. E se fosse uma pintura comum com tinta poliéster simplesmente, a chance dessa tinta ou desplacar com facilidade ou simplesmente arranhar é muito maior, porque essa tinta ela não tem uma dureza. Ela precisaria ir verniz com uma certa camada para proteger essa tinta. E a tinta epóxi a gente consegue fazer a mesma cor com a resina epóxi, que ela é mais dura e ela é mais grossa. Então a gente aplica 2 demãos de tinta epóxi por dentro nas partes internas e a gente consegue devolver a originalidade do carro. Como eu falei para vocês, muitas oficinas não fazem porque o processo é um pouco diferente, porque aí tu vai ter que aplicar uma tinta, depois aplicar uma tinta por dentro, depois outra tinta por fora. Então, muitas oficinas preferem simplesmente aplicar a mesma tinta e segue a vida porque é mais rápido. Mas o ideal seria comprar, ter, na verdade, dentro da sua oficina, umas cores internas, um escuro, um claro e as variações de vermelho, alguma coisinha assim, para pintar a parte interna da forma correta. Por quê? Porque vai dar uma durabilidade maior e devolver uma originalidade um pouco mais aproximada para o carro do cliente. E a parte externa, ela é usado, eu botei 4, mas
O ideal seria que fosse 3, mas vamos falar sobre isso. Atualmente, na parte externa é usada a tinta poliéster, atualmente, que a maioria dos casos das oficinas usam no Brasil tinta poliéster, porque, como eu já falei para vocês lá atrás, ela é mais fácil de aplicar, ela seca mais rápido, ela tem uma flexibilidade e na relação com as outras tintas, o custo-benefício é o mais ideal. A tinta PU, eu botei aqui que algumas oficinas pequenas usam. E o porquê que eu coloquei algumas oficinas pequenas? Vocês devem estar pensando, não, mas a minha oficina não é pequena e eu uso tinta PU. Tinta PU, e aqui está falando um cara que começou a sua caminhada dentro de oficina dentro de um laboratório. Para quem não sabe o que é o laboratório, é um setor que que confecciona as tintas. Pesa a tinta, ajusta a tinta, produz a tinta, faz tudo com tinta. Então, isso que eu estou falando para vocês agora, principalmente na questão da tinta PU, é uma verdade. Uma tinta PU de qualidade, vou até voltar a tela para mim aqui. Uma tinta PU de qualidade, com resistência, que vai te dar uma durabilidade, que não vai perder brilho, que não vai perder cor, ela é uma tinta muito cara. E o porquê que eu falei que algumas oficinas pequenas ainda usam tinta PU? Porque assim, quem está usando tinta PU é porque quer ganhar tempo. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o processo de preparação para a aplicação de uma tinta PU, ele pode não ser tão refinado, porque ele é uma tinta mais grossa. Então, assim, para quem não conhece, tinta PU aceita, dependendo da situação, um refino com uma lixa 400. Pode aplicar em cima que não vai aparecer risco, porque ele é mais grossa. Uma tinta poliéster, a gente já vai ter que refinar com uma 600 e 800, que senão vai aparecer risco. Então, algumas oficinas preferem, porque o processo não precisa ser tão refinado, e também o pessoal que usa atualmente a tinta PU, eles usam uma tinta PU mais barata, porque eles querem ter esse ganho de produtividade, porque eles querem girar carro, eles querem pintar, eles querem ganhar dinheiro, pegar o dinheiro de uma vez, eles querem entregar o carro para o cliente, só que muitas vezes eles não estão muito preocupados com a qualidade do serviço. Eles acabam comprando uma tinta PU de baixa qualidade, porque ela é mais barata, e aí, lá na frente, depois de 6 meses, o carro começa a perder brilho. Você já deve ter visto no seu dia a dia. Um carro pintado com tinta PU é um carro que é aquele carro que era branco e começou a ficar amarelado. É um carro que era preto e começou a ficar cinza, porque ele acaba perdendo pigmento com o tempo. É um carro que era vermelho e começa a ficar rosa. Então, tudo isso são sintomas de alguma tinta de baixa qualidade. Tinta PU de baixa qualidade. Por quê? Porque ela não tem essa resistência ao tempo. E aí, por isso que eu falei que algumas oficinas pequenas ainda usam tinta PU. As oficinas maiores, que gostam de produtividade, que precisam de produtividade, elas acabam usando tinta poliéster, mesmo que a tinta poliéster demande um processo a mais, uma etapa a mais, que é a aplicação de verniz, coisa que o PU não precisa. Certo? Por isso que eu falei que simplesmente algumas oficinas pequenas acabam usando. Mas assim, como eu falei para vocês lá no começo também, nada que eu estou falando aqui é escrito em pedra, nada que é verdade absoluta. Se você tem sua oficina e gosta de usar tinta PU, não tem problema nenhum. Ah, mas a tinta que eu uso, ela é de qualidade, ela é... Nananana. Veja bem, a tinta PU de qualidade, ela é cara. E quando eu digo cara, é cara mesmo. Eu trabalhei com uma das maiores fábricas de produtoras de tinta no Brasil. Não vou falar o nome porque eu não sou patrocinado. E o valor das tintas era muito alto. Uma tinta PU de qualidade, de alta tecnologia, que a gente diz, é muito alto. E a maioria das oficinas atualmente não quer pagar esse custo. Então eles só querem ter o benefício da agilidade, mas não querem pagar, e aí eles acabam botando um produto de baixa qualidade, que lá na frente perde brilho. Lembra que eu falei para vocês na questão das fábricas, das montadoras, por que eles não usavam, por que eles pararam de usar tinta PU? Por esse motivo que eu falei há pouco.
Vocês devem ter visto já também na rua aqueles golzinhos, primeiros golzinhos, primeiros não, segunda geração dos golzinhos, os gol bolinha. Os gol bolinha, eles eram principalmente os vermelhos. Deixa eu voltar para mim aqui que fica mais fácil da gente conversar. Os gol bolinha, os vermelho Vitória. Quantos carros desses vocês não viram que foi com o tempo, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles começaram a ficar rosa, começaram a perder pigmento, pintado de fábrica. Outro carro que acontecia muito isso é os prismas, aqueles primeiros prismas que foram lançados lá 2004, 5, 6, 7. Vários deles que eram na época pintados com PU na fábrica, com o tempo começaram a perder brilho. Porque o pessoal levava para polir o carro, eu gosto de polir o carro uma vez por ano, diminuía a camada de tinta que ficava no carro, e aí ia queimando, ia desgastando, e aí o pigmento o carro ficava no sol e o pigmento ia se desgastando, ia morrendo, e o carro ficava rosa. Cansei na época que eu falei para vocês que eu trabalhei em lojista, de ter que acertar a cor, principalmente desses carros Gol e Prisma, que o carro estava rosa. A cor do Prisma, que é o vermelho lira, ele é um vermelho puxando para um violeta, ele é bem escuro. E a gente tinha que ter uma fórmula puxando para o rosa, porque estava muito desbotado. Então, por esse motivo que as montadoras deixaram de usar tinta PU, porque ao longo do tempo eles viram que perdia brilho, e aí eles acabavam perdendo credibilidade no mercado. Então eles tiraram as tintas PU de circulação. Voltando, retomando. Então, falamos das tintas poliéster, falamos um pouco das tintas PU. E agora vamos falar um pouco da tinta à base d'água. Já falei para vocês que ela é uma tinta mais cara, ela precisa de um acabamento bem mais refinado, mas ela tem um acabamento espetacular e a cobertura, então, nem se fala. Como eu falei para vocês, para quem chegou até aqui e não prestou atenção, não viu, alguma coisa assim, eu já falei para vocês, eu já vi várias e várias vezes carros lisos, branco, preto, vermelho, ser finalizados, ser pintados com uma demão de tinta à base d'água. Que a cobertura dela é espetacular, mas ela é mais cara. E aí, quem é que usa esse tipo de tinta? Além das montadoras. Oficinas premium. Oficinas que têm um valor agregado um pouco maior, que trabalham com carros um pouquinho melhores. São aqueles caras que não estão muito preocupados se o orçamento vai dar R$100 a mais, se vai dar R$200 a mais, se vai dar R$300 a mais. Para eles não faz diferença, porque eles compram o conceito. Desculpa, eles compram o conceito. Eu estou pintando meu carro, mas eu não estou agredindo o meio ambiente. E é isso que essas oficinas acabam vendendo. Com licença. É isso que essas oficinas acabam vendendo. Eles não vendem simplesmente o serviço de repintura. Eles vendem um serviço de repintura, só que é um serviço de repintura totalmente diferenciado, que é um serviço de repintura que não agride o meio ambiente, que é uma oficina verde, uma oficina com responsabilidade ambiental, aquela coisa toda. E os clientes que vêm atraídos por essa mensagem, eles querem realmente que o carro deles seja pintado de uma forma socioambiental correta e não se importam em pagar um pouquinho mais. Então, por isso que as oficinas premiums que tem na sua região hoje, boa parte delas deve usar tinta à base d'água, porque inclusive eles devem usar isso como parte da estratégia de venda deles. Eu falei para vocês que são 4 tintas, mas que deveria ser 3. Porque essa daqui, algumas oficinas ainda usam, mas são oficinas, como é que eu vou dizer para vocês? São oficinas pequenas, principalmente de pintor mais antigo. Um dos motivos pelo qual eu larguei a oficina de mão, eu me tapava de nojo, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, de oficina, é quando eu chegava, como técnico, chegava em alguma oficina e o pintor vinha para mim e falava a célebre frase: o que tu tem de vida, eu tenho de experiência.
porque não sei o quê, porque eu sempre trabalhei dessa forma e funcionou. Quem são vocês para vir me dar aula, me dizer que material que eu tenho que usar, isso e aquilo? Esses caras, eles pararam meio que no tempo. E não tem problema nenhum, não julgo eles, não quero dizer que eles estão errados e tal. Mas assim, já comentei com vocês também aqui nessa live de hoje. Muitas pessoas são resistentes à mudança. E esses caras, eles aprenderam a trabalhar dessa forma. E para eles funciona. Eles devem usar massa rápida ainda, que é coisa que não se usa há mais de 30 anos. Mas eles aprenderam a trabalhar dessa forma. E se a gente tentar mudar qualquer coisa, mesmo que seja para o benefício deles, para eles é uma afronta. Então, alguns locais, algumas oficinas, principalmente oficina pequena, oficina de fundo de quintal, aquela coisa toda, eles ainda usam tinta Duco. E aqui, deixa eu até mudar, tinta Duco barra acrílica. Acrílica não, sintética. Sintética. Difícil. Também eles usam ainda alguma tinta esmalte sintética. São raros, é difícil, quase não se vê, mas ainda tem. Então, as 4 tintas que são usadas ainda hoje dentro de oficinas são tinta poliéster, tinta PU, tinta base d'água e tinta Duco. Lembrando que a tinta Duco, o ideal é que ela seja usada nas partes internas do carro. Opa, eu tô pequenininho. Nas cores internas do carro, como eu já comentei com vocês. Certo? Então, depois de dito tudo isso, a gente volta aqui para a nossa tela principal e a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente falou na nossa live de número 6, que é os tipos... Opa, fazendo bagunça aqui. Os tipos de tinta que são usados nos carros no dia de hoje. Então a gente começou lá no início, falando do começo da repintura, no começo dos carros, da produção dos carros, que inicialmente os carros eram pintados manualmente e só tinha tinta preta. Depois de um tempo foi criada a tinta Duco e aí começaram a ser pulverizada a tinta nas peças. Depois disso foi criado a tinta alquídica, que os carros começaram a ser pintados com poucas cores, principalmente depois do final dos anos 30 por ali, começou a ter um pouquinho mais de cor nos carros. Só um segundinho. Uma hora falando também dói. Depois disso, falei para vocês que no final da Segunda Guerra começou a evoluir muito mais a questão da produção dos carros, e aí começou a se destacar um pouco mais a questão das cores, e aí foi criado a tinta PU no final dos anos 80, que ela dava um pouco mais de brilho e começou a ser um pouquinho a substituição das tintas acrílicas. E aí passamos para a atualidade nos anos 2000, por aí, para a mudança, para a entrada da tinta poliéster. E aí a tinta poliéster, ela praticamente dizimou a tinta acrílica do mercado, ficando somente tinta PU e tinta poliéster. E aí, falei para você que no presente / futuro, as oficinas estão migrando um pouco mais para a tinta base d'água. Aqui vai um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês. A tinta base d'água, ela não foi criada agora, nos anos 2000, 90 e picos, não. Ela foi criada lá pelos anos 70. Só que como a tecnologia era muito fraca, era muito principiante ainda, até eles começarem a colocar para pintura em massa, demorou muitos anos. Até hoje, já se passaram 40 anos que eles estão tentando fazer isso, eles ainda estão esbarrando em alguns problemas com tinta à base d'água. Como falei para vocês, a questão de preço, a questão de secagem. Então eles estão ainda tentando para fazer com que a tinta à base d'água se popularize. Então eles ainda estão com essa dificuldade. Mas atualmente, e algumas oficinas, principalmente para o futuro, estão usando tinta à base d'água. Mostrei para vocês quais são os 4 processos que são feitos dentro de uma fábrica de repintura, que é o E-Coat, Primer, tinta e verniz. E depois falei para vocês a nossa pergunta base da nossa aula de hoje, que eram quais as tintas que são usadas atualmente nos carros. Tinta poliéster, tinta PU,
tinta base d'água e tinta Duco ou tinta esmalte sintética. Certo? Então era isso, meu povo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live de número 6. Quero, mais uma vez, pedir para vocês seguirem aqui o nosso canal e também deixar o seu comentário, que é sempre muito importante que vocês participem. Fiquem bem à vontade para deixar o seu comentário, seja para uma crítica ou alguma coisa que você quer divergir, alguma coisa assim. Vamos conversar a respeito, não tem problema nenhum. Ou pode ser por aqui, ou até mesmo no Instagram, que lá eu mostro coisas mais do dia a dia, mostro bastidores, mostro como eu faço os nossos carros no sistema delivery, que eu começo de manhã e entrego o carro para o cliente no final do dia. E eu faço esse tipo de serviço na casa ou até mesmo na empresa dos clientes. Certo, meu povo? A gente se vê novamente terça-feira, pontualmente, 8 horas. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre um outro assunto de repintura automotiva. Até semana que vem. Abraço.